Então, retomando aqui nas nossas videoaulas, essa aqui vai se tratar basicamente de como organizar o nosso corte. Eu vou separar essa videoaula em 3 etapas para não ficar tão longas, né? Então, a primeira aqui a gente vai começar a preparar a vista. Geralmente, quando a gente tem um corte, que a gente cria um corte, ele vem um pouco bagunçado, assim, vem uma série de informações que a gente precisa organizar. E um corte comum que a gente cobra aqui no IFES, que geralmente é assim, ó, como vocês estão vendo. Ele é um corte normal, de uma edificação, pode ser transversal ou longitudinal, geralmente são 2 cortes. Um deles tem que passar pelo reservatório, né, indicando a caixa d'água, a quantidade de litros que ele tem, indicando os nomes dos ambientes que estão sendo cortados, o nível e os cortes verticais. Evidentemente, todo corte ele faz evidência ao sistema construtivo. Então aqui a gente tem uma laje, né, com paredes, embora aqui a linha está um pouco grossa e tal. Nesse outro exemplo aqui também mostra um pouco como acontece, né? Observem que a gente tem aqui os pontaletes. Aqui a gente não vai desenhar, mas depois eu posso mostrar para vocês como fazer, que é bem simples. A gente tem as vigas, as lajes, as vigas de baldrame. Então a gente vai desenhar algo parecido com isso aqui, ó. Tá aparecendo a terra, tá? Então a gente vai desenhar algo parecido com isso. Então vamos lá. Primeira coisa, então, abra o seu corte. Lembre-se que a gente já tinha feito a separação dos cortes em cortes para impressão e cortes para modelagem. A gente está fazendo, então, a organização daquele que será o corte AA, por exemplo, ou corte BB, não sei o que você quer iniciar primeiro. Mas é o corte que vai ser o corte de impressão. Então, perfeito. Vou começar já atacando aquilo que eu considero ser algo que eu não preciso mostrar. Por exemplo, quando vocês, eu não sei como é que está o corte de vocês, mas é possível que esteja aparecendo o que? O terreno que vocês importaram. Ó. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ocultar esse elemento. Eu posso dar um zoom aqui e vocês vão ver então que de uma certa maneira tem muito mais informação aparecendo, coisas que se a gente fosse levar isso para impressão ficariam ilegíveis, né? Ficariam ruins de enxergar. Então eu vou organizar aqui de imediato a escala, passar 1 para 50, vou alterar o nosso nível de graficação, né, para nível médio. E vou, nesse meu caso aqui, inserir sombra, porque é algo que para mim incomoda nesse meu computador. Vou organizar, evidentemente, aqui, como eu sempre faço, né? Vou lá, mudo a iluminação. Isso aqui, podem seguir esse modelo aqui que eu fiz, vai ficar um pouco parecido todo mundo, mas é bacana. A sombra vai ficar mais clarinha e tal, perfeito. O que eu vou fazer mais aqui? Eu vou começar a ocultar alguns elementos que, embora apareçam, nem sempre é comum. Por exemplo, a gente não costuma apresentar o outro corte, a posição que o outro corte tem no projeto. Não é muito comum da gente fazer isso. Então eu vou ocultar esses elementos aqui, vou ocultar essa categoria. Também pouco comum é essa condição que a gente tem. Isso aqui eu acho que é um recorte. Deixa eu apagar isso aqui que eu não vou usar, gente. Ok. O que vai acontecer aqui? Isso daqui eu vou ocultar. Não é comum a gente ter isso daqui. Então eu vou ocultar isso aqui também. Ocultar essa categoria. Já vi projetos que fazem isso, mas projetos de grande escala. O nosso é muito pequenininho, então não tem porquê. Perfeito. Umas coisas que está acontecendo. Bom, a vista ainda não tem um recorte, eu ainda não dei um enfoque para cá. E também está aparecendo muita coisa, inclusive o muro no fundo. Não é comum ficar aparecendo um muro no fundo, tá? Atrapalha na hora de colocar cota, também de visualização. Alguém acha que isso aqui está saindo de dentro da parede ali. Então, eu vou delimitar a partir das minhas condições gráficas aqui, das opções gráficas que eu tenho. Então, onde está recortar a vista, eu vou clicar recortar a vista. Ele já vai me dar um recorte necessário. Eu posso também definir essa região. Qual é o tamanho dessa região? Então aqui, ó, gente, eu vou dar uma leve delimitada. Vou aproximar mais aqui, não precisa ser tanto, lá em cima também, ó. E aqui embaixo, importante que a gente deixe uma certa distância também, não muito grande, mas também deixa um pouquinho, porque eu já vou mostrar porquê. Beleza, pode ocultar isso, não tem problema, ó. Você já começa a ter uma visão melhor do que é um corte. Como é que a gente faz para tirar o muro, né, a visão do fundo do muro? Eu vou dar um pulo aqui na nossa planta baixa humanizada. Eu vou vir aqui em plantas de piso, impressão, humanizada. E vou pedir para que vocês observem que eu vou fazer uma seleção em cima daquela que é a linha do meu corte. Ó. Vou selecionar essa linha. Ó, ela não tem, ela está
não tem uma linha delimitando, ó, embora aqui eu tenha delimitando as laterais, eu não tenho delimitando o fundo. Por quê? Porque nas propriedades aqui você vai enxergar que está escrito assim, ó, recorte afastado, né, onde está em propriedades, está sem recorte. O que quer dizer isso? Quando a gente clica aqui, ele te dá 3 opções. Você enxergar tudo que tem a partir do corte, inclusive se tivesse várias edificações aqui iriam aparecer. Recorte sem linha e recorte com linha. Eu recomendo pegar recorte com linha. Embora a diferença entre os dois são muito poucas, mas eu prefiro essa com linha. Vou dar um OK. E agora vai aparecer o fundo, ó. Ou seja, agora o seu corte tem um limite, ele vai até um pedaço. Se eu deixasse esse corte muito aqui para o fundo, iria aparecer um muro. Meu muro está logo aqui. Não, eu quero que encerre logo depois da edificação. E o encerrar logo depois da edificação é mais ou menos ali um pouquinho depois do beiral. Ó, é isso o meu recorte. Se você quiser delimitar um pouco aqui nas laterais também pode fazer, ó. Que aí então fica com a mesma lógica, o mais próximo possível do beiral. Feito? Feito isso, vocês voltam para o teu corte e vocês vão ver então que já não aparece mais nada no fundo. Eu vou dar mais uma olhada, ver se não tem algumas linhas. Aqui está aparecendo para mim umas linhas. Deixa eu ver o que é isso. Não, as linhas de projeção, provavelmente da planta baixa. Eu lembro de ter feito falar para você que eu fiz errado uma linha, né? Então eu vou ocultar essa categoria para não ter problema. Ocultei. E agora, o que acontece? Está me faltando o quê? Está me faltando aparecer um fundo, que é o chão, tá? E eu vou ocultar também elementos que não são comuns num corte técnico, que é móveis soltos. Isso aqui é muito bonito, bacana, com sombra e colorido, vai ficar lindo. Mas para impressão técnica isso não só atrapalha, não ajuda. Então, gente, eu vou selecionar esses elementos, ó, e vou ocultá-los da minha vista. Pode fazer com calma, não tem problema. Ó, vou ocultar esse elemento e vou deixar apenas os elementos fixos, que são o que? As pias, os vasos sanitários, chuveiros, coisas que saem água, literalmente, tá? Então, eu vou ocultando esses elementos. Às vezes tem que fazer mais de uma vez a seleção, porque eles têm objetos soltos, né, dentro deles. Ó, tem uma TV morta aqui que eu já estava esquecendo. E vou ocultar isso aqui também, porque é um espelho, não tem nada a ver. Vou ocultar isso aqui. E vou deixar aquela pia ali mesmo, só de teimoso, porque ali sai água. O que falta agora aparecer para organizar a vista, terminar de organizar a vista? É aparecer o chão. Aí eu vou pedir para que vocês venham aqui em massa e terreno. E aí onde está escrito aqui, ó, modelar terreno, eu vou pedir para vocês clicarem aqui nesse setinha pequenininha, que é onde a gente configura os elementos de terreno. Vocês vão ver que vai aparecer uma série de informações aqui. Mas aqui eu quero que vocês prestem atenção qual é o material do corte, que geralmente pode variar. Vocês podem ter utilizado outros tipos de materiais e que a terra não está bem configurada. Então eu venho aqui, clico nas 3 setinhas, a terra, e vou gerenciar qual é o material que tem que aparecer. Eu posso até continuar com esse mesmo material, terra, não vou fazer alteração. A única coisa que eu vou pedir para vocês é ficarem atentos aqui, ó, no padrão de corte. Está sem nenhum padrão, ou seja, por isso que está branco aqui. Então eu vou clicar aqui, vou procurar um que se chama Earth, né, terra em inglês. Onde é que está aqui? Aqui. Pego aqui, dou um OK. Eu poderia deixar cinza, poderia deixar preto, enfim, vou dar um aplicar, olha lá. Ele não compromete o desenho, mas fica aparecendo agora a terra como a gente gostaria, né? Pelo menos o teu projeto não parece estar voando.